Então, meu nome é Wagner Oliveira, tenho 45 anos, né? Sou da cidade de São Paulo, região da Zona Sul, Grajaú, Interlagos. Eu conheci você uma... Wagner, tá travando um pouquinho. Se você tá próximo da sua Wi-Fi, vamos ver se o Wagner não vai cair. Aqui pra gente travou um pouquinho. Bom, pessoal, então enquanto a gente aguarda aí o Wagner restabelecer a internet, eu já vou avisá-los aqui que dia 2 de agosto começa a semana intensivão gratuito aí do analista de licitação. Wagner, voltou? Caiu? Caiu. Parou no você falando que era de Interlagos. Tá ok. Sou da região de Interlagos, né? E como eu conheci vocês foi através do anúncio do Facebook, porque eu também estou tentando atuar na área de perícia grafotécnica, né? E vendo algumas coisas a respeito, vi o seu anúncio e parei para olhar. Achei interessante, aí comecei a ver seus vídeos, né? E com o tempo vim me inscrever aqui para ser um aluno master. Perfeito, mas Wagner, você já trabalha com licitações? Você vai começar agora? Está começando do zero? Absoluto zero. Eu só ouvia esse nome, não tinha nem ideia do que se tratava. Zero absoluto. Tá. E antes disso, qual que era a sua... Você estava trabalhando com o quê? Antes mesmo, bem antes, eu trabalhava na área de plástico. Eu era auxiliar de produção de extrusora de plástico. Aí fiquei desempregado, né? Estou ainda desempregado, na verdade, por 3 anos. Foi aí onde eu comecei a tentar atuar junto com um amigo na área de perícia grafotécnica. Só que não tem sido bem sucedido, né? Eu entrei no curso, mas antes eu era ajudante, auxiliar de extrusão. Perfeito, então, Wagner. Wagner, então vamos lá. O que eu posso te ajudar aqui? Que módulo que você está do curso? Só para eu saber onde mais ou menos você está? Eu estou no 9. Na verdade, eu estou participando, né, do desafio da SK, da turma de abril. E já praticamente os vídeos assisti, todos já finalizei. Ah, perfeito. Então você vai entrar na sua primeira licitação agora no desafio, né? Isso, a primeira licitação. Ótimo, então. Perfeito. Que bom que você está no desafio, Wagner. Fico muito contente. Vai ter já só seus primeiros resultados aí, com certeza. Wagner, o que eu posso te ajudar, então, nessa mentoria? Você quer conversar sobre o quê? Eu tenho algumas dúvidas, né? Deixei até aqui anotado para mim não me perder no caminho. Por exemplo, como eu estou começando agora do absoluto zero, tem inúmeras, eu não tenho experiência nenhuma, né? Estou aprendendo do zero com vocês. Eu observei alguns editais, o que acontece. Eu tenho algumas dúvidas concernente ao que eles pedem, se na verdade tem muita coisa ali que não dá para entender se é realmente legível o que eles pedem, né? Como que eu consigo descobrir isso de uma maneira mais precisa? Porque como eu estou começando, fica meio duvidoso, né? Eu não tenho conhecimento de leis específicas, assim como geralmente algumas pessoas já têm uma ideia, já bate o olho e já vê que não é. O que pode me ajudar, além, lógico, de estudar bastante, que eu estou começando o caminho, o que pode me ajudar a entender ou acelerar o meu processo de discernimento nesse sentido? Perfeito. Então, Wagner, olha só, quando a gente vai fazer uma leitura do edital e verificar se realmente os pontos do edital eles estão corretos ou não, tá? O primeiro passo é quando a gente separar em documentação, tá? De habilitação e a parte de proposta, tá? Então, como que você vai começar a verificar esse edital? Primeiro você vai na parte, porque a gente não pode também perder tempo, tá? E o que eu quero dizer como não perder tempo? Só uma outra dúvida. Você vai participar representando clientes ou alguma empresa sua? Os clientes, né? Ótimo, então. Bom, então a primeira coisa que você vai fazer, Wagner, quando a gente pega um edital,
a gente não vai perder tempo em editais que a gente não vai participar. Por quê? Porque se você for com a lupa, você encontra erro. Em todos os editais, praticamente, você acaba encontrando um erro ou outro com a lupa. Então, você não vai com a lupa antes de ter certeza se eu vou participar daquela oportunidade ou não. E como que eu sei se eu vou participar ou não daquela oportunidade? Primeiro ponto que você vai pegar no edital é o objeto. O objeto ele vai estar onde? Ele vai estar concentrado, normalmente, em um dos anexos do edital, que a gente chama de termo de referência, né? No caso do pregão, sempre vai ser termo de referência. É que se você for prospectar, de repente, algum cliente de obras, aí a gente tem o projeto básico, né? Que seriam mais para licitações presenciais, mas normalmente, né? 95% das licitações, elas são eletrônicas, são por pregão eletrônico, então você vai ter o termo de referência, tá? Por que eu tô falando isso? Porque o primeiro ponto é você analisar se o cliente realmente consegue atender aquele objeto que é solicitado. Porque um ponto importante que a gente tem que trazer aqui, Wagner, é o seguinte, o cliente ele não vai entregar nem mais, nem menos do que o edital exige. Então, o edital está lá exigindo um ventilador com a potência 1.200. Eu não vou entregar uma potência de 1.600, de 1.800, de 2.000, enfim. É exatamente o que o edital pede, porque assim a gente consegue competir ali tanto em relação aos valores, mas também nem sempre um produto superior ele vai atender a necessidade do órgão. Eu gosto de usar o exemplo aqui do carro, né? Então, a gente vai participar de uma licitação para vender carro. E ele está pedindo lá um motor 1.0. Poxa, mas eu tenho aqui carro com motor 2.0, é muito mais potente, ele corre muito mais. Mas não interessa para o órgão, porque gasta mais gasolina e 1.0 ali para ele atende completamente necessidade. Então, nem sempre, né, a gente tem uma crença, às vezes, que um produto superior eu teria alguma vantagem? Não, pelo contrário. A gente vai entregar exatamente o que o órgão pediu, nem a mais, nem a menos, tá? Então, o primeiro ponto é pegar esse termo de referência e verificar se o seu cliente atende o termo de referência. Se o objeto está ok, se ele atende, ele tem aquele produto, ele atende aos prazos de entrega, ele consegue fornecer, aí a gente vai para o segundo ponto, que é a parte de documentos de habilitação, tá? Então, basicamente, Wagner, se você pegar o módulo 4 do curso, tá? Você tem lá o panorama, e acho que ele caiu aqui pra gente. Não voltou, Wagner? Tá me ouvindo? Esperar o Wagner restabelecer. Tá me ouvindo, Wagner? Agora voltou. Basicamente, então, lá no módulo 4, a gente tem a concentração dos documentos que podem ser exigidos em licitações. Então, de regra, qualquer outro documento que não esteja lá, a gente já tem que abrir a lupa, tá? Porque pode ser uma exigência irregular. E a maior parte dos erros se concentram na parte de documentos. O órgão solicitar documentos que simplesmente não poderiam ser solicitados. Por exemplo, às vezes eles solicitam um certificado ISO 9000 como documento de habilitação. Não é documento de habilitação, não está no rol da Lei 8666. Então, eu sempre falo para os alunos, olha, assista às aulas pelo menos 3 vezes cada uma das aulas. Pelo menos 3 vezes. Por quê? Porque, principalmente quem está começando do absoluto zero, como você, assistir uma vez, ela não faz você ter essa informação. E sempre que você tem acesso a uma informação nova, um contato só com aquilo lá, é que nem você falar, eu vou aprender a jogar tênis, tá? Aí você vai lá e fecha 3 aulas de tênis com o seu professor. E por mais que você se dedique 100% àquelas 3 aulas, você não vai sair ali sabendo jogar tênis. Você vai ter que, né, treinar. Então, qual seria o treino? Assistir pelo menos 3 vezes cada aula e concentra bastante no módulo 4, que é a parte de documentos de habilitação, tá? No módulo 9 tem também um checklist ali de documentos de habilitação. E aí a gente vai para os documentos adicionais, porque você já passou pelo módulo 4, você viu que existem ali duas possibilidades, que objetos específicos, eles podem ter leis específicas que exigem outros requisitos, né? Então, eu vou participar de uma licitação para vigilância armada. Então tem requisito, tem porte de arma, tem uma legislação que também cuida desse objeto específico. Mas é assim, Wagner, você só vai se preocupar com isso quando realmente você estiver próximo de um edital que tem uma legislação específica, e não são todos que possuem. Como que a gente sabe disso? O próprio edital vai trazer isso para você, Wagner. Então, o edital, ele traz qual é o documento, qual é a legislação e qual é o órgão que emite aquele documento, tá? E aí, a partir daí, a gente vai com a lupa verificar, porque vai estar lá, ó, a resolução do IBAMA, a resolução não sei o quê, e a gente vai verificar
né, coloca essa legislação e verifica se realmente aquele documento ele exige esse critério especial, esse critério específico, tá? Mas são para casos específicos, Wagner. Então não existe assim não existe um livro, não existe um roteiro onde a gente vai ter ali todos os objetos especiais e cada documento. O que existe sim, eu deixei no módulo 4 para vocês, é um documento da própria AGU, que eles fizeram uma análise aprofundada desses tipos de objetos que têm requisitos especiais e eles mesmos já disponibilizaram qual que é o documento, quando que o órgão pode pedir esse documento. Então, aquele caderno da AGU, ele também vai auxiliar muito quando a gente estiver diante de documentos especiais para determinados objetos. E é uma análise de campo. Wagner, eu trabalho há 23 anos com licitações, eu não tenho como decorar isso. Você falar, Flávia, você sabe qual... Não tenho. É uma análise de campo, é no caso a caso. Então, opa, nesse caso aconteceu isso, então vamos lá, vamos ver, vamos levantar, vamos pegar o caderno da AGU, vamos verificar se realmente esse documento é um documento que pode ser solicitado. E assim, Wagner, eu vou estar sempre à disposição lá no portal. Se surgir uma dúvida, você, poxa, eu não encontrei e tal, você pode escrever. Essas pesquisas, elas são eternas. Até hoje eu faço pesquisa. Eu vou pegar um edital para participar, tem um documento especial, de repente um objeto ali, de repente uma máquina ali que eu nunca participei, eu vou levantar isso daí, verificar se os documentos que o edital exige realmente eles são pertinentes, se tem uma legislação por trás. Então, qual que é o passo a passo? Primeiro é regra de bolo, é o feijão com arroz, é o módulo 4. Toda documentação que está lá, tem uma documentação fora que está lá, opa, já vou ligar o radar. Porque pode ser um documento ilegal, um documento proibido, um documento que não poderia ser exigido, tá? Não, Flávia, só que acontece que eles estão exigindo aqui um cadastro lá do IBAMA, só que está escrito aqui, olha, a resolução número tal, artigo número tal, aí a gente vai dar uma olhadinha na resolução, opa, realmente, é um objeto especial que exige esse cadastro aqui do IBAMA, exige esse documento específico. Então, é um levantamento que a gente faz caso a caso, somente em objetos específicos. Vê se ficou um pouquinho mais claro ou se eu te confundi mais aqui, Wagner. Wagner, tá me ouvindo? Entendi. Deu uma falhada, mas deu para entender. Minha internet hoje não está muito legal, mas eu consegui entender. Então, como a senhora falou, o módulo 4 e o 2 para observar bem, né? Que fala sobre a documentação, não é isso? Módulo 4, documento de habilitação, módulo 4. Módulo 4. O 2 é da etapa interna, é para você aprender a como analisar um processo, mas basicamente, nessa parte do edital, o foco total tem que ser no módulo 4, na parte de documentação. Tá joia. Outra, deixa eu ver aqui. Tá. Eu dei uma olhada em alguns editais, né? Inclusive sou eu que vivo te perturbando lá no portal. Toda hora eu tô mandando pergunta. Mas assim, eu observei em alguns editais que o pregoeiro, ele não escolhe o melhor lance, ele escolhe 2 lances acima, por exemplo, nem o segundo, às vezes é o terceiro, só que ele não diz por que ele não escolheu aquele item e aquele lance da pessoa não tem desabilitado nem nada. Por que isso acontece? Que eu queria entender. Wagner, isso não pode acontecer. Então é o seguinte, a partir do momento que você tem ali o primeiro colocado, o segundo colocado, o terceiro colocado, o quarto colocado, eu só vou para o terceiro, para o quarto, se eu inabilitar ou desclassificar o primeiro. O grande problema é que, assim, no sistema, é um botãozinho que o pregoeiro aperta. É um botãozinho que ele aperta ali, proposta classificada ou desclassificada. Então, talvez o momento que você pegou ali para olhar aquela licitação, você não conseguiu ali identificar, mas ele não consegue ir para o próximo se ele não desclassificar ou não inabilitar o primeiro. Então, provavelmente foi desclassificado, foi inabilitado. Talvez a forma pela qual você consultou, talvez você não conseguiu ali identificar. Porque se você pegar a ata do pregão, ela vem informando quem que foi classificado, quem foi desclassificado. Porque se ele não fizer isso, ele não pode. O sistema, ele não deixa ir para o próximo colocado. O próprio sistema. Então, eu estou te falando assim,
operacionalização do sistema, não é possível eu, como pregoeiro, seguir em diante com o terceiro colocado se lá no sistema eu não inabilitei ou não desclassifiquei o primeiro. E, inclusive, quando o pregoeiro vai inabilitar ou desclassificar, ele tem que colocar um motivo da recusa. O que pode acontecer é que muitos pregoeiros, por falta de capacitação, de repente não coloca o motivo, coloca lá, qual que é o motivo? Desclassificado, ponto. Não é isso, ele tem que justificar, desclassificado porque a proposta não atende o termo de referência, inabilitado porque não apresentou o documento no prazo correto, enfim. Uma justificativa ele tem que ter, porque essa justificativa também ela vai servir para essa empresa que foi eliminada, se ela quiser entrar com um recurso ali no final do pregão, tá? Mas o próprio sistema ele não possibilita, ele não admite eu dar andamento com o terceiro, com o quarto ou com quem quer que seja, antes de inabilitar ou de desclassificar os anteriores. Então, se ele vai fechar com o terceiro, com o quarto, esses primeiros teve alguma coisa ali, algum erro, onde a proposta foi desclassificada, né? A proposta ela pode ser desclassificada ou pela proposta não atender ali o termo de referência, traz um objeto inferior ao que foi pedido, ou muitas vezes até por causa, de repente, do preço, está acima do valor máximo, acima do valor estimado, e durante a negociação não foi frutífera, né? O listante ele não quis adequar o seu preço ali, e ele acaba sendo desclassificado por questão de preço também, tá? Ou na parte de habilitação, que é a parte de documentos, que ele vai ser inabilitado. Mas para seguir em frente com o terceiro ou quarto, o sistema não vai permitir se ele não tiver desclassificado ou inabilitado os primeiros. Inclusive foi até por ata mesmo que eu tenho visto, né? Agora eu não sei se, por exemplo, eu não me atentei, por exemplo, quando é por grupos e tem os itens, se ele pode fazer isso em um determinado item do grupo ou não, ele tem que discriminar em cada um. Por exemplo, caneta, lapiseira, borracha, vamos supor. E às vezes em borracha, em lapiseira, não está. Está lá mostrando que ele habilitou um outro concorrente. Já num outro item, que eu não sei se é o grupo, né? É isso que eu tenho que me atentar. Por exemplo, lá na caneta já fala que foi desabilitado porque o preço estava acima, por exemplo. Mas os outros itens não. Eu não sei se isso tem a ver ou se toda essa análise é feita no grupo inteiro. Olha só, se eu vou participar de uma licitação por grupo e lá eu tenho 3 itens e um dos itens ele não atendeu, ele é desclassificado geral, porque não tem como ele ser classificado para 2 itens de um grupo, sendo que esse aqui está com problema, não tem como. Ele tem que ser classificado para o grupo todo. Então, se surgir qualquer problema em um item só, ele vai ser desclassificado geral. E aí ele está fora e a gente vai para o segundo colocado. E se acontecer a mesma coisa, o segundo está fora e a gente vai para o terceiro colocado e assim até chegar no último licitante, se for o caso. Então deve ter sido isso que eu peguei em alguns casos e não estava entendendo o porquê. Né? O atendimento tem que ser de todos global. Os itens. Exatamente, porque se um tiver ali um problema, não tem como ele ser classificado pela metade, porque quando participa por grupo, você tem que ser classificado no grupo inteiro. Então, um deu problema, ele está desclassificado geral, né? Claro que aí a gente tem que analisar se a desclassificação ela foi correta, se não foi, se foi feita uma negociação, por exemplo, antes de desclassificar, porque não pode simplesmente desclassificar antes de tentar negociar. Então, aí tem a questão de analisar o mérito aí dessa desclassificação, se ela foi realmente adequada ou não. Mas, como é seu concorrente, você não tem que se preocupar com isso, né? Ele que tem que se preocupar com a classificação e desclassificação. A gente vai se preocupar se for a empresa que você está representando ali naquele momento. Sim. É verdade. Joia. Porque essa luz me veio agora. Pode ser pro grupo e de repente foi desclassificado em um item do grupo, como é global, ele. Né? Só quando é por item. Pega o grupo todo, não tem jeito. Entendi. Aí, quando outra coisa. Aí realmente eu posso, se for licitação por item, eu posso ganhar, por exemplo, um item, e aí o outro item eu fui desclassificado. Mas quando é adjudicação por item, sendo por grupo, ou eu ganho tudo, ou eu tô fora. Entendi. Outra coisa, você me orientaria no seguinte: às vezes eu pego o cartão CNPJ da empresa para fazer a prospecção, né? E eu me deparo com a situação que lá não tem quase informação zero. Ou é e-mail, ou um telefone que inclusive está até desabilitado. Isso. Aí, nesse caso,
não tem outro modo de eu encontrar o contato, né? Tem que abandonar e seguir adiante, né? Tem Instagram, tem Facebook. E isso, Wagner, é muito comum, porque o cartão do CNPJ, normalmente, as empresas acabam deixando ali desatualizado, né? E uma coisa que não funciona, Wagner, que eu falei, né? Até teve um aluno que ficou bravo aí, mas, enfim, o e-mail não funciona. Não adianta a gente querer fazer prospecção por e-mail. Então, às vezes, quando o aluno fala assim, Flávio, não estou conseguindo prospectar, eu falo, vamos lá, vamos ver lá, vamos ver, abre aí, vamos ver o que você fez. Aí eu vou ver todos os contatos que ele fez foi por e-mail. O e-mail, você não recebe mais e-mail. O e-mail ou ele vai para o lixo eletrônico, ou ele vai para o spam, ou simplesmente nem chega na caixa de entrada. Então, o e-mail hoje é uma das piores formas. A gente usa o e-mail adicionalmente, quer dizer, depois que você já conversou com o cliente, aí você pega o e-mail atualizado, aí tudo bem, opa, você recebeu meu e-mail? Aí é um contato que você pode ter ali posteriormente, mas não como o primeiro contato. Então, depois que a gente pega o cartão do CNPJ, ali você tem algumas informações da empresa. Então, você sabe pelo menos qual que é o estado que ela está, qual que é o município que ela está. Tem ali alguns dados, vem ali o telefone, o e-mail que às vezes pode ser totalmente desatualizado, só que aí é muito fácil, porque aí você consegue, com o nome da empresa, você consegue pegar o contato pela própria internet. Então, hoje, né, principalmente empresas que participam de licitação, porque essa prospecção é para empresas que participam de licitação. Essa prospecção de empresas que participam de licitação não tem como. As empresas, elas têm um canal do Instagram, elas têm um canal do Facebook, elas têm um site, e aí essas informações vão estar atualizadas nesses outros pontos, tá, Wagner? E principalmente, se você hoje for para o Instagram, a maioria das páginas comerciais tem um botãozinho ali, que você clicando já vai direto para o WhatsApp. Então já vem com contato atualizado também para vocês. Você pode usar o direct também para conversar ali com as empresas. Então é importante você não se apegar só às informações do cartão do CNPJ, tá? Então, a partir do momento que você fez essa prospecção, tá ali com o cartão do CNPJ na mão, a gente vai entrar em contato com a empresa pelos outros canais, Instagram, Facebook, site da empresa, e aí você consegue ali o contato, tá? Então, meu nome é Rafael, eu sou gestor de segurança privada há mais ou menos um ano. Não estou trabalhando na área, porque eu também terminei a faculdade há pouco tempo. E eu vi o curso, né, também através da internet, né, já me interessava por licitação. Rafael, desculpa, qual que é a sua idade? 38. E qual que é a cidade que você fala? Rio de Janeiro. Perfeito, vamos lá. E aí eu vi o curso na internet, me interessei, fiz aqueles intensivos, aqueles aulões, né? E eu sempre me interessei por lei, por licitação também, por ter essas leis integradas, né, dentro da licitação, aquele mercado. E eu falei, poxa, é isso que eu quero, né? E ingressei aí. Ótimo. Então, ainda você não está trabalhando, você vai iniciar ainda na carreira, né, Rafael? Então, eu já até terminei o curso, professora. Eu enchendo o saco lá na plataforma da senhora, porque eu peguei o Covid, minha esposa teve que fazer cirurgia, né? Então eu tive que dar uma travada. Eu já até terminei o curso. O que eu fiz? Eu tive que voltar tudo de novo para poder ler, reler e refazer as aulas para não pegar nada de errado. Eu cheguei até a cadastrar alguns clientes, né? Alguns amigos meus já têm empresas e já cadastrei no SCAF e até ganhei um dinheirinho, né? Só no cadastro. E assim, isso que eu ainda não iniciei, né? Que a intenção é eu licitar para mim mesmo. E eu consegui abrir uma empresa, mas com esse rebuliço que aconteceu, eu tive que dar uma esperada, tive que dar uma travada e recomeçar tudo de novo. Perfeito, excelente. Então, Wagner, espero que você esteja melhor, que sua esposa já esteja recuperada aí também da cirurgia. Covid pegou todo mundo, né? Não tem jeito, eu peguei também no começo do ano, porque acho que um mês ruim, mas é isso daí, a gente vai indo, Wagner. E, desculpa, Rafael. Rafael, o que eu posso te ajudar hoje aqui nesse bate-papo? Então, professor, o que acontece? O que mais me pegou, por mais que a senhora coloque ali, que explique, tá tudo explicado, né, na parte da documentação e na parte das amostras, porque eu peguei o edital, que como a gente tem aqui, a gente tem uma empresa que a gente trabalha com produtos emborrachados, né, e eles deram, no edital, no caso que nós iríamos fazer, eles deram um prazo de, se eu não me engano, de 5 dias para produção e envio.
Aí eu consegui ligar para o órgão, perguntei se era isso mesmo que estava, ele falou que era aquilo mesmo, só que 2 dias depois mudaram o edital, botaram para 15 dias e eu falei, pô, realmente, produção não tem como a gente fazer isso em 15 dias, então assim, dentro desse contexto, a gente consegue impugnar mesmo assim, antes da gente conseguir fazer as amostras, mandar enviar as amostras? Ótimo, então vamos lá. Isso daí não deixa de ser uma ilegalidade, uma irregularidade. Por quê, Rafael? É o seguinte, quando a gente fala de esses produtos, eles são sob confecção? Não são produtos Sim. Prontos de prateleira? Não. São produtos de confecção. Então, ótimo, vamos lá. Por quê? Se eu vou participar de uma licitação para caneta, a gente sabe que a caneta é um bem de prateleira que já está pronto. Ou seja, não tem tempo de confecção. Como não tem tempo de confecção, 5 dias úteis é mais do que o suficiente. Então, por isso que eu tô te falando assim, vamos lá. A gente sempre vai fazer essa análise do mercado e do objeto. Então, se eu tô falando de uma caneta que já tá pronta, se eu tô falando de um copinho de café, é um copinho plástico, porque parece besteira e não é. Às vezes, sabe aqueles copos, né, que a gente até coloca a gramatura, mas aqueles copos que derretem. Então, muitas vezes, o órgão ele vai pedir a amostra de um copinho de café para ver se a gramatura realmente está adequada. Não é aquele copo que vai derreter, que eu vou ter que usar 3 copos para não me queimar e a economia vai para os buracos mesmo, né? Então, a amostra ela pode ser solicitada de todos os produtos, por mais simples que o produto seja, para validar se realmente aquele produto que vai ser entregue atende ali todos os detalhamentos, tudo que foi exigido no termo de referência, no edital. E o prazo para entrega de amostra é um ponto muito sensível. Ele tem que ser sempre analisado do objeto em si e do mercado que faz aquele objeto. Então, se a gente está no mercado de caneta, não tem choro. A caneta está pronta. 5 dias úteis é um prazo totalmente um prazo razoável para fazer esse envio, tá? Agora, se você está me falando que é um produto emborrachado, que ele tem que ser feito sob confecção, então não é só o prazo de envio, é o prazo de produção, de elaboração do produto, mais o prazo de envio, considerando que a gente está participando de um pregão eletrônico, onde eu posso ter fornecedores licitantes, né, do Brasil inteiro, e que eu também tenho que somar o prazo de envio. Não é todo lugar que tem Sedex 10, não é todo lugar que tem Sedex. Eu tenho que também fazer a contagem do prazo de envio. Então, como que a gente faz, Rafael? Só esse ponto que você me falou, que esse produto ele precisa ser confeccionado, veja, a gente já está no mercado que não se trata de um bem pronto de prateleira que está ali à disposição. Então, eu tenho que considerar o prazo de confecção mais o prazo de envio. Só que o que você vai fazer? Você não vai deixar para reclamar isso depois que você participou da licitação, de jeito nenhum. É importante, Rafael, a gente entender o seguinte, olha, o edital ele faz a lei entre as partes. Então, a gente tem todas as leis lá que vocês estudaram, mas o edital também ele faz lei entre as partes. É a mesma coisa que eu quero agora, de repente, fazer um contrato com você aqui, Rafael, vamos fazer um bem bolado aqui, vou te vender meu carro. E o carro ele já tá cheio de problema, só que a gente coloca no contrato, Rafael, ele já tá com problema, isso aqui, e você aceitou. Se você aceitou, tudo bem, não adianta você amanhã vir e reclamar, Flávia, poxa, eu mudei de ideia. Não, Rafael, já tava no contrato, a gente combinou isso daí, né, tá? O combinado não sai caro. O edital é a mesma coisa. Então, a partir do momento que você vai lá e participa da licitação, onde ele escreveu que serão 5 dias para entregar a amostra, você concordou quando você participou, sem impugnar o edital. Por quê? Porque a gente não pode falar que isso é um erro, uma irregularidade, e que o edital vai ter que ser anulado, Rafael, porque é um prazo que depende de objeto e que depende do mercado que confecciona o objeto. Então, se aquele mercado, 5 dias úteis for o suficiente, tá ótimo, tá certo, não tem irregularidade, mas nesse caso aí, pelo que você me trouxe, não, porque tem o prazo da confecção. Então, 5 dias é um prazo totalmente irrisório. Então, o que você vai fazer? Quando você se deparar com isso, Rafael, você vai ter que entrar com uma impugnação no prazo da impugnação, que é antes da licitação, antes do dia que está marcado para a licitação. E aí, o que você vai trazer? Essa é uma discussão que não é nem uma discussão de direito, de lei, é de fato mesmo, olha... Esse produto ele tem que ser confeccionado, esse produto não é um bem de prateleira, esse produto precisa, e aí você pega ali, conversa com a sua empresa, coloca as provas que você tem, para produzir eu preciso de no mínimo, 7 dias úteis só para fazer a produção. Aí vem o envio, vai lá no site do correio,
faz a simulação, envio do Sedex daqui para lá, mais 5 dias úteis. Poxa, estou falando de 7 dias, mais 5 dias, isso dá tantos dias. E aí você entra com a impugnação. Provavelmente, quando você ligou para o órgão e você trouxe para ele essa realidade... Acho que acendia a luz. E outras pessoas provavelmente também fizeram a mesma coisa. Só que qual que foi o erro? Qual que foi o erro, Rafael? Não estou falando que é errado você ligar para o órgão. Claro, é importante a gente esclarecer as dúvidas, até para a gente não perder tempo em, de repente, fazer uma impugnação e uma coisa que, de repente, não faça sentido, que o edital está certo, ele não queria estar pedindo. Então, você fez tudo bem, você ligou, mas não é esse o meio oficial de você formalizar. Você tem que sempre formalizar por uma impugnação. Por quê? Porque tudo que você fala, né, por telefone, e que ele te responde por telefone, meu amigo, amanhã esse cara que te respondeu, o cara morre, o cara vai embora, o cara saiu, isso não está documentado em lugar nenhum. Essa conversa não existiu. Essa conversa simplesmente não existiu. Então, assim, no mundo jurídico tem que estar escrito. Então, precisa fazer a impugnação, não tem problema, ligou, tal, conversou, beleza, agora vamos para a impugnação. Faz a impugnação, formaliza, ó, não dá 5 dias úteis, é impossível nem para confeccionar esse objeto em 5 dias úteis, é um objeto sob confecção, esse prazo é restritivo, esse prazo vai diminuir a competição, quer dizer, os licitantes eles não vão conseguir participar, só vai participar aquele que de repente já tem um estoquezinho pronto, já está com aquele produto pronto, e não é essa a realidade desse mercado, tá? Então faz a impugnação. Provavelmente, Rafael, ou alguém pode ter impugnado, ou outras pessoas também ligaram e reclamaram. Aí o órgão deve ter sentado lá com o setor requisitante, que é o setor requisitante, né, onde nasce a necessidade que tem o conhecimento do objeto. O pregoeiro não tem. O pregoeiro não sabe. Ele está todo dia ali julgando centenas de objetos diferentes. Ele não tem como saber quanto tempo esse aqui demora. Então, para ele, colocou 5 dias. Ele parte do pressuposto que já foi feito um estudo na etapa interna e que 5 dias seria o prazo razoável. Ele não tem também como saber. Aí quando você traz para ele essa realidade, opa, peraí, vamos ver. Deixa eu ir lá, deixa eu conversar com o setor requisitante, deixa eu ver se é isso mesmo. É um bem sobre confecção, meu amigo, então 5 dias não dá. E aí eles mudaram o edital. Então aí quando muda o edital, Rafael, como é um prazo que ele afeta diretamente a proposta... O edital ele tem que ser republicado, tem que ser reaberto lá os 8 dias úteis e vai começar tudo de novo. Entendi. Eu tinha até pedido a Paola, né? Paola é um anjo, né? Eu falei, Paola, pelo amor de Deus, me dá uma luz aqui. Ela falou assim, Rafael, faz isso. Eu falei assim, pô, beleza. Só que não dava para eu participar, que eu ia pedir para ela participar, que eu estava cheio de trabalho. Com essa reboliço que aconteceu, né? Aí acabou que a gente não conseguiu ir à frente. Mas... eu agradeço tudo certo e agora vai, acho que vai, mas eu também achei, né, na hora, eu falei assim, poxa, ou eu ligo ou eu impugno, né, peço a impugnação, alguma coisa assim desse tipo, só que eu falei assim, não, vou tentar ligar para ver se consigo ser mais claro, então parece que eu acendi a luz deles lá, e ó, realmente não vai dar, refaz. Na verdade, eles refizeram, né, a gente prefiro sair e deixamos quieto. Perfeito, Rafael. Mas é importante que, assim, que você estava enfrentando esses problemas aí, né, pessoais, e acabou que você não ia conseguir realmente participar. Mas é importante impugnar, não deixa de participar por causa disso, porque são impugnações que valem a pena tanto que só uma ligação sua já abriu o olho do órgão, né? Eles já viram que tinha coisa errada na solicitação. Sim. Porque foi uma coisa meio que instantânea, né? Então, como a gente preferiu deixar de lado, sair, não seguir, aí a gente não viu mais. Aí agora eu consegui, né, abrir uma empresa, né, fora a Coop que a gente já tem, abrir uma outra empresa, consegui cadastrar ela no CICAF, normal, né? Aí eu pergunto para a senhora, na verdade foi um MEI que eu abri, né? E aí... aqui no Rio de Janeiro, o MEI, ele é isento da inscrição estadual, né? Quando a gente chegar lá acho que é no item 4, se eu não me engano, que tem a inscrição estadual, municipal. Na inscrição estadual, a gente escreve isento, só que qual é o documento comprobatório que eu coloco ali? O contrato do CCMEI? Perfeito, isso, exatamente.
Exatamente, exatamente, Rafael. Por quê? Quando a gente é isento da inscrição estadual, duas coisas podem acontecer, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. No próprio site ali da prefeitura, você tem ali alguma, como se fosse uma declaração, uma certidão, alguma coisa que traz essa realidade da isenção do MEI ter inscrição estadual ou não? Quando você Então, tem... o que eu achei? A certidão, um comprovante, eu cacei, não achei comprovante nenhum. Eu achei no site do governo do estado uma cartilha do MEI, que tem uma página que ele fala sobre o MEI. Aí o que eu fiz? Eu imprimi aquela página, escaneei e coloquei no SICAF. Eu não sei se isso é válido, porque ele vem bem em cima. Tá. Aí, o que você vai fazer também, tá? Além disso, porque você sabe que você consegue juntar 2 documentos em um PDF único, né? Você coloca, por exemplo, no Word, aí você fecha um PDF só. Coloca também, eu gosto de colocar também, Rafael, o CC-MEI, que seria o contrato social do MEI. Eu gosto de colocar também o CC-MEI junto. Então, eu colocaria essas duas coisas, que eu sempre falo. O ideal é, sempre quando a gente não tem a obrigatoriedade de ter algum desses documentos, tá? Algumas vezes eu consigo, por exemplo... Tem governos aqui do estado, por exemplo, que eu consigo, entrando no próprio site do governo, aparece lá, olha, esse contribuinte, ele não tem inscrição nesse estado. Esse daí já é o documento que valeria, mas tem alguns outros estados que não me dão esse documento. E aí eu coloco o quê? Eu coloco contrato social ou alvará, eu coloco também o alvará também, quando a gente não tem outro documento, o alvará também eu acabo utilizando, porque a gente tem que colocar algum documento lá. Então, o alvará também, ele acaba sendo um meio, mas... Nesse caso, eu também colocaria exatamente essa carta aí que você pegou da própria cartilha, para trazer também o conhecimento do órgão, que no Rio de Janeiro é um pouco diferente. Então, aí seria. Geralmente eles já estão habituados, tá? Mas se não tiver, isso daí também já vai trazer a clareza para ele. E sempre lembrando também, Rafael, que é um critério de cadastro para o SICAF. Né? Então, jamais você vai ser assim, inabilitado por conta disso daí. Então, por isso que às vezes a gente coloca o alvará, às vezes não é o documento principal, mas ele também já atende, porque o pregoeiro ele consegue localizar ali quais são as atividades ali que a empresa ela vai funcionar, ela vai efetuar, né? Sim, eu também, o que eu fiz? Eu também liguei lá para o órgão, né? E eles me deram uma informação totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. Não, você só precisa cadastrar. Só precisa cadastrar até o terceiro item. Eu falei, bom, não vou. Então eu peguei e fiz, aí corri atrás do alvará. O alvará hoje ele vem com a inscrição municipal, aí bota a inscrição municipal, o alvará, pronto. Então eu falei assim, acho que erra por excesso, né? Então deixa lá. Coloca o alvará junto com esse documento. Eu acho mais importante, porque o CC-MEI ele já está lá nos itens anteriores, tá? O CC-MEI ele já tem acesso nos itens anteriores. Então, deixa o alvará, mais essa cartilha, fecha num PDF único e coloca isso no SICAF, nessa parte aí. Tá. Eu vou acertar tudo, né, na verdade. Então, foi tudo, graças a Deus, assim, tá sendo tudo perfeito. E eu vou terminar agora, né? Porque na verdade eu já terminei e eu desmarquei um monte de aula. Se a senhora ver lá, eu desmarquei um monte de aula, nem fiz o provão, desmarquei um monte de aula para ver tudo de novo. Tá, quando você ligou para o órgão, eles falaram assim, que na verdade o SICAF, né? Talvez foi esse o pressuposto que o órgão ele tomou em conta aí. Para você participar das licitações que acontecem lá no Comprasnet, a princípio, o cadastro só no nível 1, ele já seria assim o suficiente. Então, só que é o seguinte, quando a gente está falando dessa parte aqui das inscrições, a gente ainda está nos níveis anteriores. Eu sempre recomendo efetuar a inscrição pelo menos até o nível 4. Porque o 5 e o 6, realmente, a minha empresa, eu tenho uma empresa também, a minha empresa eu não faço o cadastro nos últimos 2 níveis, que é a parte de qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, eu também não faço, né? Mas isso não significa que quando eu vou participar da licitação, que eu estou habilitada para participar da licitação. Então, você tem o seu SICAF, até, por exemplo, o nível 4, que pega credenciamento, habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, tanto estadual, quanto municipal, quanto federal, né? Mas, quando a gente vai para a qualificação técnica e econômico-financeira, o meu cadastro está zerado. Porém, quando eu vou participar de uma licitação, eu tenho que analisar o edital. Pediu atestado de capacidade técnica, eu vou ter que cadastrar os atestados para participar do pregão. Pediu o balanço patrimonial, eu vou ter que entregar o balanço patrimonial no próprio Comprasnet. Então, no Comprasnet, a gente vai anexar todos os documentos que não estão no SICAF, tá? E a gente vai anexar os documentos que o edital pediu.
e que no meu SICAF não está cadastrado. Então, talvez foi esse a informação que o órgão acabou dando ali naquele momento com esse pensamento, né? E pode ter sido, porque quando eu fiz a ligação e me passaram para um monte de setor, aí chegar até, falei, acho que se eu não me engano, eu falei até com uma pessoa que era pregoeiro. Falou, não, o pregoeiro vai te atender, ele me explicou isso, né? Eu falei, enfim, mas as informações elas são desencontradas. Aí eu fui lá na apostila de novo, li, eu falei assim, não, vai até o nível 4, aí foi onde eu comecei a correr atrás disso, né? Porque foi até eu estava até vendo uma dispensa, né? Acho que era uma dispensa, não sei se era uma dispensa ou uma cotação. E eles estavam pedindo atestado de capacidade técnica. Eu não sei se é muito comum pedir em dispensa ou cotação, ou se eles têm alguma coisa, pediu para comprovar ISS, FGTS, enfim, tudo que já praticamente já é cadastrado no SICAF. Essa parte da regularidade fiscal e trabalhista é praticamente obrigatória, sendo cotação ou sendo dispensa. Agora, atestado não. Como que funciona o atestado? Na cotação é menos comum, não quer dizer que não exista uma cotação que em algum momento tenha pedido. Por quê? Cotação, ela é para compra de produto e geralmente ali no preço de 17.600, que é um preço muito, muito baixo. Não faz nem sentido se você pedir um atestado de capacidade técnica. Me dá um atestado aí que você já entregou a borracha ali uma vez. Não faz muito sentido. Faz mais sentido a amostra. A amostra, sim, faz muito mais sentido para ver se vai... Então, eu sempre falo, né? Quando a gente está diante de uma oportunidade para comprar produto, para mim, para a Flávia, não faz sentido pedir atestado de capacidade técnica. Faz mais sentido pedir uma amostra. Porque o que me interessa saber se o cara já entregou 5 cadeiras, 10 cadeiras? O que interessa é que a cadeira que ele vai me entregar seja exatamente a cadeira que eu descrevi no meu edital. Mas é proibido pedir atestado para produto? Não é. A Lei 8.666, ela traz a possibilidade de eu pedir atestados também no caso de produto, tá? Então, na cotação é muito menos comum. Agora, nas dispensas, a gente já vai se deparar, sim, com mais possibilidades. Por quê? Porque a dispensa ela vai muito além de compra de produto. Ela é para compra de produto, ela é para contratação de serviço, inclusive ela é para obra. É muito difícil um edital, por exemplo, para obra que não exige algum atestado de capacidade técnica, né? É mais difícil. Ou para serviços também é um pouco mais difícil, então faz mais sentido o atestado no caso de serviços e no caso de obras. Não, isso não quer dizer que você não vá participar de uma dispensa que solicite o atestado também para compra de produto, tá? Mas é menos comum do que a gente tem muita licitação também para venda de produto e que não pede atestado de capacidade técnica também. Entendi. Inclusive, teve uma empresa de vigilância patrimonial que entrou em contato comigo me perguntando se eles teriam que fazer o balanço econômico, né? Como fala? O balanço patrimonial, né? Isso, balanço patrimonial. Aí eles perguntaram se eu fazia. Eu falei, rapaz, isso aí geralmente é o contador que faz. Não, porque ele vai contador. ter contador que faz, porque ele vai colocar um monte de cálculos, tem cálculo de um monte de coisa. Aí me ligaram de novo falando que contrataram um analista de licitação para ele fazer só o balanço patrimonial. Eu falei, então bom, ele é contador? Se ele for bom e contador, então ele que vai. Enfim, entraram na licitação e perderam a licitação, foram desclassificados, foram inabilitados. E deu um problema, né? Aí me ligaram um pouco tempo atrás pedindo para eu fazer, eu tive que indicar o contador, porque o contador, enfim, fez um monte de coisa que eu não deveria ter feito. E eu falei, cara, quando já aparecer os editais, que geralmente sempre aparece, a gente vai para dentro do edital. Perfeito. Olha, isso daí, Rafael, é um ponto importante, porque é o seguinte, pela lei, somente o contador pode fazer balanço. Isso é a mesma coisa de você chegar aqui e falar, Flávio, eu tô com uma dor no peito aqui, deita aí, Rafael, vamos abrir, vamos ver aqui o que tá no seu coração. Eu não sou médica, não posso te operar. Então é a mesma coisa, ele é o profissional habilitado, então não é... É claro que existem alguns analistas de licitações que também são contadores. Então aí, a questão de fazer o balanço patrimonial não é o trabalho do analista, é pelo fato dele ser contador e fazer a contabilidade daquela empresa. Mas assim, toda empresa, Rafael, tem que ter uma contabilidade, né? Então eu tenho a minha empresa, eu não sou contadora, eu tenho a minha contabilidade, ela é terceirizada. Então desde 1989 tenho um escritório aqui,
que já passou o pai, agora são os filhos, que são contadores, e eles que fazem a contabilidade da empresa, eles que fazem o balanço patrimonial. Então, sempre quando for balanço patrimonial, é um documento que o seu cliente ele já tem que te mandar. É o contador dele, é o único profissional que vai poder. Se ele não tem ali um contador, ele vai ter que arrumar, porque para abrir empresa, quando a gente fala a partir da microempresa, empresa de pequeno porte, é obrigatório você ter um contador, é ele que faz a abertura da empresa, ele que é o profissional que vai abrir, e acaba que esse profissional que abre a empresa, ele já fica como o contador daquela empresa. Então, para fins de balanço, para auxílio ali na emissão de nota, a gente sempre tem que ter uma contabilidade ali para auxiliar no caso das empresas, né? Sim, sim. E o que eu ia perguntar para a senhora? Geralmente, essas empresas de vigilância, elas são regidas pela Lei 7.102, né? E a autorização, quando vem da Polícia Federal, isso tem que, quando o edital, não sei se, na verdade, eu ainda não peguei o edital assim, né? Mas futuramente, porque por serem empresas controladas pela Polícia Federal, tem algum documento da empresa que eu tenho que anexar? Tem Ou vários. Tem a vários empresa, né? Ou a empresa que pega, ou eu pego e peço à empresa para anexar os documentos exigidos pelo edital, porque geralmente tem algum, não sei, na verdade eu não peguei ainda o edital assim. Esses documentos específicos são documentos que a empresa tem que ter. Eu vou te dar um exemplo, até fazer um paralelo que fica até mais fácil para atender. Por exemplo, se eu for começar a fazer produção de marmita aqui para vender, eu preciso de licenças ambientais. Então, a empresa ela não pode atuar, ela não pode começar a vender marmita sem essas licenças. Se ela estiver fazendo isso, ela está uma empresa ilegal, ela tá vivendo em irregularidade. Né? Então, cada objeto, quando a gente fala também da questão, por exemplo, de vigilância, tudo tem objetos específicos, tem documentos específicos que a empresa ela já tem que ter. Então, aí não é você que, como analista de licitação, que vai buscar essa documentação. Ele tem que te mandar e você vai anexar ali vai no Comprasnet, no momento que você vai participar da licitação. Então, são documentos que na própria abertura da empresa, antes deles começarem a executar esses trabalhos, eles já têm que ter já isso tudo redondo lá. Então, são documentos que o edital vai trazer, olha, precisa dessa autorização. Meu amigo, me manda aqui essa autorização, bum, ele vai te mandar, que nem, por exemplo, um alvará, né, uma licença ambiental ali, no caso de alimentos. Então, aí o seu cliente que te encaminha esses documentos e você só anexa no sistema. Não é um documento que você vai lá e vai tirar, que nem a gente faz com as certidões. Entendi. É porque tem são muitos detalhes, né, que a gente às vezes se atenta, porque como a senhora explica lá no curso, que eu gosto muito de fazer, eu imprimo o edital e venho grifando ele de cabo a rabo, né? Vem marca texto até aqui. Aí eu venho marcando, é que eu pego e vejo o que está muito absurdo, o que está acima, o que está abaixo, eu pego e já deixo ali anotado para poder ou impugnar ou entrar em contato com o órgão por via telefone. Né? Rafael, você está fazendo certinho. Inclusive, esse daí é um erro comum, né? Às vezes, assim, eu sempre falo assim, né? Agora mesmo, uma pessoa perguntou, é fácil ganhar dinheiro com licitação, com analista de licitação? Eu falei, meu amigo, aqui não tem facilidade. Nunca você vai escutar eu falando que é fácil. Nunca. Pode pegar todos os vídeos que eu tenho desde 2013. Você nunca vai escutar a Flávia falando é fácil. Não. Aqui é um trabalho para comprometido. E claro, quando você tem uma metodologia para seguir, que nem você está seguindo a metodologia, isso pode se tornar simples para o comprometido, desde que você siga, que você faça o processo, que você faça o que você tem que fazer. E esse ponto de ler o edital é um ponto importantíssimo que a maioria não quer passar por isso. E é claro, quais são as chances de dar errado? 99%. Você não quer fazer esse passo inicial. Então, é sempre aquilo, né? Para a gente otimizar, para eu não perder tempo. Primeiro passo, pegou o edital, foi no objeto, cumpriu o objeto, cumpri. Vai para o segundo passo, que é a parte do documento. Olhou o documento, o cliente compra o documento, a minha empresa tem a documentação, porque não adianta nada, né, Rafael, você abrir a empresa para vigilância armada e você não ter a documentação para você iniciar a prática, você não vai poder trabalhar. Então, atender o objeto, atender o documento, aí a gente vai para o terceiro passo, que é marcar texto na mão e leitura integral. Porque, às vezes, algumas solicitações
Do objeto, meu, quantas vezes eu peguei isso? Uma especificação do objeto que era para estar no termo de referência, não estava no termo de referência. Estava em disposições finais, lá no edital. Tinha um prazo lá que era para estar no termo de referência e não estava. Porque esse recorte-cole do órgão, de repente faz o edital ali de qualquer jeito e fica no recorte-cole. E acaba que, às vezes, um documento que era para estar na parte de documento, não. Está lá num outro item lá da participação. E se você não faz essa leitura na íntegra, com o marca-texto na mão, aí que você acaba se perdendo. Então, olhou primeiro geral, documento, objeto, e a gente vai com a lupa edital inteiro. Eu pego, tô rabiscando ele todo. A minha apostila é toda rabiscada. Tem marca-texto para lá, tem rabisco para cá. Então, assim, só eu me entendo na minha bagunça. Minha esposa fica assim, como é que tu entende alguma coisa? Eu falei assim, calma, deixa aqui que eu me entendo. Né? Deixa que eu entendo. Mas, não mais assim, tá tudo indo, graças a Deus, tá tudo indo devagar. Agora que eu tô pegando as coisas, na verdade eu tô relendo tudo, né? Fazendo para não pegar nada de errado e vou seguindo. Perfeito, Rafael. Que bom. Parabéns aí pelo seu empenho, pelo seu comprometimento. E a vida é assim, né? Às vezes as coisas acontecem e a gente tem que, muitas vezes, priorizar aquilo que aconteceu. Principalmente quando a gente fala de saúde, né? Quando a gente fala de uma cirurgia, uma doença, não tem como você fechar o olho e falar, não, vou continuar. Se priorizou aquilo, vamos resolveu, volta para o campo de batalha. Então, agora que bom que você retornou. E eu espero que logo, logo você tenha muitos frutos aí e volte aqui para contar pra gente. Obrigado, professora. Obrigado. Muito obrigado pela mentoria, muito obrigado pela atenção, mais uma vez, né? Que eu fico lá enchendo assim, o saco da senhora na plataforma. Nunca enche o saco, Rafael. Pergunto. Eu fico chateada quando não pergunta. Eu fico chateada quando não pergunta, porque às vezes tem gente que surge a dúvida e não pergunta, aí depois, isso aqui tá muito difícil. Não, vamos lá, pode perguntar quantas vezes você quiser, não tem limite de dúvida. Até tantas dúvidas por aula não tem. Pode mandar bala. Às vezes você perguntou uma coisa, de repente eu respondi ali, Flávia, mas não ficou claro isso aqui. Pergunta de novo, vamos lá até a dúvida sanar. Pode deixar que agora eu vou. A senhora vai me ver mais dentro da plataforma. Ótimo, te espero ver lá. Então, Rafael, muito obrigada mesmo. Foi um prazer aí conhecer um pouquinho mais sobre a sua história, ter um bate-papo aqui com você. Eu espero revê-lo mais vezes aqui também. Obrigado, professora. Um bom dia, um bom trabalho, boa mentoria. Obrigada, Rafael. Fica com Deus aí. Um abraço para você. Tchau, tchau.